iniciando o que que são os fundos imobiliários, né, e a diferença deles para os fundos de investimento. Então, basicamente, os 2 são fundos de investimento, né, os fundos imobiliários, os FIIs, como a gente chama, fundo de investimento imobiliário, ele também é um fundo de investimento, ou seja, ele também tem um gestor e tem uma equipe por trás desse gestor ajudando ele na gestão desse fundo. No entanto, os fundos imobiliários, o primeiro ponto aqui é que eles são listados em bolsa. O que quer dizer isso? Eles são negociados na nossa bolsa de valores, né? Então, são negociados em cotas. Você compra e vende cotas de fundos imobiliários, diferente dos fundos de investimentos que não são fundos listados, né? São fundos onde você faz aplicação diretamente pela sua plataforma de investimentos, tá? Então, esses fundos, como o nome diz, investem, obviamente, em imóveis, né? E aí, dentro de imóveis, você vai ter uma série de fundos que investem em diferentes classes de imóveis, né? Então, você tem fundos que vai investir em imóveis do setor de shoppings, por exemplo, você vai ter fundos que vão investir em galpões de logística, em fundos que vão investir em edifícios empresariais. Então, você vai ter uma gama aí de investimentos e aí a gente até já entra no segundo tópico aqui, né, Ângelo? Já estou até extrapolando um pouquinho, mas mostrando então como que esses fundos eles fazem esses investimentos, né? Então, o fundo ele capta recursos no mercado, então ele tem a primeira emissão dele, igual quando a gente falou lá na live anterior sobre ações, a gente disse do IPO das ações. Então, Uhum. a gente tem o IPO dos fundos, né? Quando o fundo ele é lançado no mercado, ele capta esses recursos. Então, na prática, o que que é esse fundo? Ele é uma comunhão de investidores, né? Então, ele vai ter recursos de diversos investidores, ele capta esses recursos para então investir diretamente no mercado de imóveis, tá? E aí, então, a gente já entra no segundo tópico aqui, que a gente vai falar o que que são, quais são esses imóveis, né? Então, a gente tem Uhum. e quais são essas classes. Então, a primeira classe que a gente gosta sempre de falar e que é a mais difundida, né, a mais conhecida, são os imóveis, são os fundos de tijolo, né? Eles levam esse nome fundos de tijolo porque eles são justamente donos de, eles compram imóveis físicos realmente, né? Então, aí que entra os fundos de shopping, fundos de logística, fundos de edifícios empresariais e assim por diante, né? Fundos que são donos até de supermercados, por exemplo, né? Da estrutura do supermercado e etc. Tá? E a gente tem também a segunda classe, que são os fundos de papéis, né, ou fundos de recebíveis, como a gente costuma falar. Então, na prática, esse fundo ele não é dono de um imóvel físico, mas ele está financiando a construção de um imóvel, por exemplo. Tá? Então, ele faz isso através da aquisição de um título de renda fixa chamado os CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. Tá? Então, esses fundos compram CRIs, né, e recebem, então, os juros do empréstimo desse financiamento. Então, é uma segunda forma de você investir em fundo imobiliário, ao invés de ter um imóvel físico, esse fundo, ele, na verdade, está financiando algum imóvel ou alguma série de imóveis. Tá? E a gente tem também os fundos híbridos, né? Então, os fundos híbridos, na prática, eles não são fundos de uma única classe. Então, por exemplo, o fundo ele não é dono só de shoppings, ele é dono de shoppings e de edifícios empresariais, por exemplo. Então, ele está misturando duas classes de ativos, e aí, nesse caso, a gente fala que é um fundo híbrido. E a gente tem a última classe, que é a quarta classe, que é a classe mais, mais que a gente costuma usar mais para o iniciante, né, quem está começando na bolsa, que é os fundos de fundos, né, porque é uma classe onde você tem uma diversificação. O gestor ele compra cotas dos demais fundos, né, então o fundo de fundo ele vai ter cotas de um fundo de tijolo, cota de um fundo de papel, então ele mescla isso tudo. Então, para quem está iniciando, geralmente começa ali por essa classe de fundos imobiliários, né, que são os fundos de fundos, tá?